Muito bom dia! Mais um dia para a gente compartilhar de riquezas eternas. Vamos colocar a semente na terra do nosso coração? Então vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18. A minha oração é que você leia ele inteiro e eu vou compartilhar 2 versículos muito importantes, mas eu creio que vai fazer uma grande diferença na sua vida a partir de hoje. Tá bom? Vamos lá. Versículo 20 e 21. Versículo 20 diz assim: do fruto da sua boca o coração se farta e a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas palavras. Vou repetir. Do fruto da boca o coração se farta e a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das suas próprias palavras. Ele continua: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Como é importante o que sai da minha boca. Olha o que a palavra de Deus está nos ensinando, está nos orientando. A palavra de Deus diz aqui: do fruto da boca o coração se farta. O que é isso? Aquilo que você fala é aquilo que você vai desfrutar. Olha como é importante a confissão, o que sai da sua boca. E a maioria das vezes, a maioria de nós não ficamos atentos no nosso dia a dia a esse respeito. E ele fala que a língua faz todo o corpo responsável pelas consequências das palavras. Olha o peso que é, olha a responsabilidade que é o nosso falar, o que sai da nossa boca. Como é importante nós termos o cuidado de observar o que sai dos nossos lábios. E ele continua aqui: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Olha só, olha isso. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que a usam habilmente serão recompensados. Olha o que essa palavra diz. O poder da vida e da morte está na língua. Os que a usam habilmente, sabiamente, inteligentemente, com a habilidade do Senhor, esses serão recompensados. Como é importante o que sai da nossa boca. Como é importante o confessar. Deus está querendo nos trazer aqui nesse livro de Provérbios, nesses 2 versículos, Ele está querendo trazer luz no nosso entendimento, luz no nosso coração, entendimento de que o nosso confessar, ele é de suma importância em nossas vidas. Deixa eu fazer você entender o peso do que sai da sua boca. Deixa eu fazer você entender isso. A palavra de Deus diz que quando Deus criou o céu e a terra, a palavra de Deus fala que tudo foi criado por meio de quê? Da sua palavra. Deus disse: haja luz, houve luz. Deus disse: haja isso, haja aquilo, aquilo outro. Tudo o que Deus dissera por meio da sua palavra trouxe à existência o que se não existia. Por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque a palavra de Deus diz que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele então colocou o mesmo mecanismo que está nele, Ele colocou no homem. O mesmo mecanismo. E qual é o mecanismo? O poder de verbalizar palavras. O poder de liberar o verbo que é Cristo Jesus. Olha que tremendo. Olha que tremendo.
Então, o homem tem o mesmo mecanismo de Deus, que é o poder de expressar palavras, de liberar palavras por meio da nossa língua. Deus colocou o mesmo mecanismo em nós. Por isso que você pode trazer à existência o que se não existe por meio das suas palavras. Toda palavra gera alguma coisa. Por isso que o livro de Provérbios diz que o poder da vida e da morte está na língua. Deus colocou o mecanismo. Se você libera esse mecanismo, se você libera o verbo, se você libera esse mecanismo, a verdade de Deus, que é Cristo, que é o verbo, quem era o verbo? Cristo. Cristo é a palavra. Se você libera palavras verdadeiras sobre a sua vida, o que vai gerar? O que vai produzir para a sua vida? Vida de Deus. Vida. Você vai desfrutar de tudo aquilo que Deus quer. Mas se você usar esse mecanismo, o poder das palavras, o poder de se expressar, de liberar palavras, de confessar, se você utiliza esse mecanismo para falar mentiras, para confessar mentiras, você vai desfrutar de morte. E é muito importante que você entenda isso. É muito importante. Por que Deus deu um mecanismo para o homem, Felipe? É simples. A palavra de Deus diz que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele concedeu aos homens. Quando Deus faz Adão, ele é filho de Deus. O primeiro homem, criado à sua imagem e semelhança. Então, Deus disse, o céu é meu, mas a terra eu te dou. E para você governar a terra, eu vou colocar o mesmo mecanismo em você. E aquilo que você pronunciar com fé dentro da minha verdade, você vai adquirir. Mas depois do pecado de Adão, Satanás mexeu nesse mecanismo. Eu não vou aprofundar nisso. Uma outra hora a gente fala sobre confissão. Mas o que eu queria que você entendesse, que você tem um mecanismo dentro de você, que Deus te deu. Deus te criou à sua imagem e semelhança. O mesmo mecanismo que libera palavras está também em você. E é você quem decide para onde você vai levar a sua vida, se é para a vida ou para a morte. Depende do que sai da sua boca. O que tem saído da sua boca? O que você tem confessado? E ele termina falando, os que a usam habilmente, o que a usa a língua habilmente, serão recompensados. Ou seja, você desfruta daquilo que você confessa. O que você tem confessado para a sua vida, meu irmão? O que você tem confessado para a sua vida, minha irmã? Por favor, considere essas palavras. Essa é a palavra que eu tenho para você nessa manhã. E o desejo do meu coração é que a partir de hoje você reconheça e entenda o peso que Deus te deu, o peso que tem dentro de você. O peso que é o confessar, o que sai da nossa boca, a responsabilidade que nós temos do que sai de nossas bocas. Porque aquilo que nós confessarmos é aquilo que nós iremos desfrutar. Deus te abençoe, fique com Deus, tenha um bom dia.